Bom dia a todas e a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso ICL Mercado e Investimentos. Hoje, quinta-feira, depois da Super Quarta, vamos explicar aí para vocês o que aconteceu nesse mundão depois da decisão dos juros dos Estados Unidos e aqui do Brasil. A da China a gente já passou hoje. Vamos falar aí brevemente do que aconteceu no Reino Unido também, porque tivemos surpresa por lá. Vamos falar do discurso do Lula também, discurso do Lula não, da reunião do Lula aí com o Biden. E vamos aí explicar o que muda para a gente aí, meros mortais, pessoas físicas, investidoras de renda fixa, depois que a Selic caiu 0,5%. Então hoje bastante coisa para a gente tratar, mas como de costume, bom dia André, tudo bem com você? Como é que tá nessa quinta pós-super quarta? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores, né? Essa super quarta aí teve bastante reverberação aí nos mercados. Aqui no Brasil sem grandes surpresas, nos Estados Unidos não tivemos surpresas, mas comunicados importantes, né? Mexeu com o mercado asiático, mexeu com o mercado europeu, mas a gente também teve, né, dentro da reunião da ONU, né, encontros bilaterais importantes, inclusive o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, que foi firmado por Lula e por Biden. E é com isso que a gente vai começar o dia, né? Mudando um pouco a nossa tradição de falar antes dos mercados asiáticos, europeus. Hoje a gente vai começar falando desse importante acordo que está aqui a notícia no nosso site, né? São acordos em relação à área trabalhista, né, que o Biden e o Lula lançaram, né, essa parceria pelos direitos dos trabalhadores após essa reunião aí que eles fizeram em Nova York. E o que você achou, André, desse acordo aí buscando essa parceria, né, pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras? O que você achou aí dessa conversa do Biden e do Lula? Não, é um ponto muito importante aí que está sendo tocado, né? Principalmente porque você tem uma nova categoria de trabalho que está sendo avassaladora, né, em relação a direitos trabalhistas, que é a uberização do trabalho nesse momento. Se imaginar que você tem diversos trabalhadores que, graças à mentalidade coach, a mentalidade liberal, eles se acham empresários de si mesmos, né? Então, só que eles não têm nenhuma proteção social, como o próprio Lula falou, né, no discurso da ONU. Então você tem que dar um jeito de fazer com que esses trabalhadores sejam protegidos. E lá nos Estados Unidos a situação é a mesma. E lembrando que é ano de eleição nos Estados Unidos, Débora, e o Biden precisa de uma aproximação bem maior com os sindicatos, que sempre foi uma base importante do Partido Democrata. Então ele precisava de uma sinalização mais forte que vai acontecer uma proteção maior aos trabalhadores sindicalizados, até um aumento da sindicalização, então ele precisava dessa sinalização, mas é uma coisa que a gente tem que olhar, porque realmente é preciso uma modernização, não modernização aos moldes da nossa reforma trabalhista, mas uma modernização para colocar esse trabalhador precarizado hoje dentro de uma assistência social, Débora. Exatamente, a gente está falando de modernização e de não de mais precarização, né? Lembrando aí que até os sindicatos lá das montadoras ainda seguem ali com negociações e greves lá nos Estados Unidos aí com busca de melhores condições e melhores também salários. E a gente tem que lembrar o seguinte, isso é uma carta de intenções inicialmente, né? Então não significa que a partir de agora você vai ter já leis que vão ajudar a proteger os trabalhadores uberizados, o pessoal do iFood, os motoqueiros, os motoboys e tudo mais. É uma carta de intenções, isso daí tem que ser passado no Congresso dos Estados Unidos e no Congresso brasileiro, né? Então provavelmente deve ter alguma proposta daqui a algum tempo em relação a isso, e pelo que tem a carta de intenções é que as propostas vão seguir mais ou menos na mesma linha, né? Então não vai ser coisas diferentes entre Brasil e Estados Unidos, mas vamos dizer assim, é uma coisa meio chocante, né? Até surpreendente, né? Um presidente que foi sindicalista conseguir fazer com que um presidente americano, o país da liberdade, da precarização trabalhista, fizesse então a sinalização para reduzir a precarização trabalhista, né, Débora? Essa eu acho que é a parte mais surpreendente de todas. E vamos aí também falar, né, falando em Estados Unidos, ontem, por meio ali das 3 da tarde, foi divulgada a taxa de juros lá dos Estados Unidos, algo que estava sendo bem aguardado, né, André, não só pelos mercados, mas de uma forma geral, e a gente teve zero surpresas nesse caso.
né? A taxa de lá foi mantida no patamar atual, mas a sinalização que veio depois é que está aí trazendo bastante volatilidade, bastante oscilação hoje, e a gente vai explicar isso. Mas antes, vamos ver como é que ficou aí, dar um giro, como é que ficaram as taxas de juros nos países depois das principais decisões aí que aconteceram entre ontem e hoje. Vou colocar aqui na tela para vocês, aí a taxa de juros dos Estados Unidos é a do meio, né, para quem está conseguindo ver, ela em maio de 2022 estava em 1%, a taxa-alvo, né, dos Fed Funds, que acaba tendo ali uma banda, né, de 5,25 a 5,50, aí a gente vê que ela foi mantida agora em setembro. A projeção era de manutenção, então não tivemos surpresa nesse sentido, e anteriormente, né, como foi manutenção, 5,50 também. Né? Então, o que aconteceu e por que, diante de ausência de surpresas, o mercado está reagindo tanto hoje, as bolsas todas caindo? Né? Porque justamente o Jerome Powell, que é o presidente da instituição, né, do Banco Central dos Estados Unidos, que a gente chama de Fed, ou Federal Reserve, acabou dando algumas sinalizações que aumentaram a incerteza para as próximas reuniões. Então, o primeiro ponto que ele tocou é que ele vai continuar ali rígido em relação à inflação, que continua sendo um combate que eles vão manter em foco. Falou dos dados de desemprego e do mercado de trabalho de uma forma geral, né, aí apontando que o mercado ainda está forte para os patamares aí, de juros e também que ele está um pouco mais ali se adequando entre oferta e demanda. Mas um ponto que ele falou logo no finzinho, que ele não deixou de sinalizar, e eu acho que isso acabou mexendo muito com as expectativas do mercado, é que ele sinalizou que o Fed, sim, pode voltar a subir as taxas ainda esse ano, se for necessário. Então, ele fala do combate da inflação no centro, acaba passando aí pelos dados do mercado de trabalho, falando desse melhor ajuste, e termina a fala dele apontando para uma possível alta aí de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. E isso trouxe uma incerteza bem grande para as próximas duas reuniões. Então, o mercado agora está com a atenção toda voltada para os dados de emprego dos Estados Unidos que vão ser divulgados agora na esteira. Assim, um grande desprazer assim, quando você pega e tem que ler as atas, né, das reuniões, né, porque elas são, além de serem meio desconexas com a realidade, vamos dizer assim, elas colocam palavras assim que seriam inadmissíveis em qualquer lugar, né? Que a ata do Fed, né, do FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, ela começa assim: o desemprego está baixo, a economia está indo bem e a inflação está alta. Então, basicamente, ele fala, a gente tem que dar um jeito nisso. Estamos crescendo, muitas pessoas estão com muito emprego. É uma maneira um pouco mais sutil, né, do que você colocar, que nem o nosso querido CEO lá, australiano, falou outro dia lá para a gente, né? Mas é uma maneira um pouco mais sutil apenas do que de você falar o que ele falou, né? Então, a gente precisa reduzir a inflação, vamos reduzindo como? Aumentando o desemprego e reduzindo o ritmo de atividade da economia norte-americana. Então, você vê assim que, basicamente, como lá a gente estava falando esses dias, né, Débora? Lá é como cá, né? Então, você vai lá e faz o combate inflacionário às custas, né, no lombo do trabalhador, né? Sempre é o trabalhador que acaba sofrendo nessas escolhas. Sempre rompendo a corda aí para o lado mais fraco, né, e para o lado que é colocado, inclusive, muitas vezes como culpado, né? E aí não só pelo CEO, né, que falou que as pessoas trabalham pouco, são pouco produtivas, foram pouco produtivas na pandemia, enfim, várias regalias. E aí realmente normalmente na corda mais fraca e nos trabalhadores que a corda estoura. Mas alguém colocou juízo na cabeça do pessoal lá da Inglaterra, pelo menos, Débora? Porque eu estava vendo, né, que provavelmente ia ter, né, um aumento, era previsto, né? A gente até mostrou os dados ontem aí da inflação inglesa, da inflação do Reino Unido, né? E estava bem baixo, foi bem abaixo da expectativa, e parece que alguém colocou aí um certo juízo, porque eles não aumentaram, né? Mesmo com as expectativas todas falando que eles iam aumentar, né? Então, continuando com aquele gráfico lá que mostram as 3 taxas aí, né, da gente, né? Então, vamos ver aí como que funcionou. Manteve-se em 5,25, né? Mesmo todo mundo esperando 5,5, né? Você pode explicar um pouco melhor, Débora? Exatamente. Eu acho que o Grilo Falante acabou visitando o Reino Unido essa noite, porque a gente teve os dados fracos ali da indústria, né? Que foi o próximo dado aí, o primeiro dado que foi divulgado lá pelo Reino Unido. Então, isso mostrou já uma fraqueza da economia britânica. Logo na esteira, né, ontem,
foram divulgados os dados de inflação que ficaram bem abaixo do esperado, não só nos preços num geral, mas os preços ao produtor também, não só ao consumidor. O núcleo, que a gente sempre explica aqui, que exclui ali dados de energia, como energia elétrica, petróleo, os alimentos, né, que acabam ficando menos sensíveis a esse tipo de movimentação. E também o acumulado, não só 12 meses, mas também o do mês. Então, todos os dados vieram muito abaixo do projetado, mas ainda assim o mercado esperava que o Reino Unido ia subir juros hoje, né? Mesmo não fazendo muito sentido, a expectativa era essa, né? Porque já tinha tido essa sinalização antes. Mas eles surpreenderam. Então, se a gente não teve surpresa no Brasil nem nos Estados Unidos, no Reino Unido a gente teve. Então, a taxa anterior era 5,25, a projeção do mercado era 5,5, então aumento de 0,25 ponto percentual, e isso não aconteceu. A taxa ficou em 5,25. Então aqui, pelo menos, né, é um pouco mais coerente com os dados, mas eles ainda não falaram em corte. Eles falaram em manutenção e talvez o ciclo de aperto monetário, né, e quando a gente fala aperto monetário são essas altas de juros, talvez tenha encerrado por lá. Então, pelo menos é coerência, né? Eles descobriram aí agora que não vai acontecer uma queda do preço do petróleo com o aumento da taxa básica de juros do Reino Unido, né? Não vai ter, o Sheik árabe não vale a nós, aumentou a taxa de juros no Reino Unido. Eu acho que é melhor eu acelerar minha produção aqui porque eu tenho que baixar o preço do petróleo, né? Não vai acontecer isso. Nem vai ser o cacique cobra coral que vai fazer aumentar a produção de alimentos, porque vai chover mais no Reino Unido, né? Então, não vai acontecer isso. Então, parece que eles descobriram isso e não aumentaram, né? Sendo que no mundo inteiro, né, tá acontecendo o quê? Uma guerra, problemas climáticos pesados, a inflação está vindo de alimentos e preço do petróleo. Então, a taxa básica de juros não vai conseguir resolver a inflação de lugar nenhum no mundo. Então, os bancos centrais eles têm que começar a observar isso, porque a única maneira é assim, eu vou tratar agora assim, essa inflação com Selic. Então, beleza, eu estou aqui com uma virose, né? Tá, eu vou encher o paciente de antibacteriano, né, de antibiótico para curar esse paciente. Daí você vai ver assim, pô, ele estava com febre e agora não está mais, né? Aí você mede o pulso dele, ele está morto, porque pessoas mortas também não têm febre, né? Então você vai acabar matando o paciente, mas vai resolver, né, a inflação nesse caso, né? Então basicamente esse é o método aí de controle inflacionário, né? Você mata o paciente, ele realmente não vai ter mais febre, vai acabar a inflação, né? E aqui no Brasil, né, a gente teve, sem nenhuma surpresa também, né, como está mostrando aqui os dados, que foi para 12,75 da mesma maneira que o nosso Bob Fields, o terceiro, prometeu a todos, né? Então, 12,75 previsto e mantendo algumas sinalizações, né? Mas você teve a pachorra aí, você teve o estômago para ler a ata lá, porque nossa profissão a gente tem que mostrar o que acontece, né? Aquele Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola que eles colocam naquela ata. Todos os meses, né? Todos os meses dá essa sensação, que eles copiam a ata do mês anterior e colam para justificar ali os seus pontos para manter ou para cortar a taxa. Então, desde que estava mantida, já era a mesma ladainha de sempre. Mas a gente teve o corte esperado e a sinalização de que, por enquanto, não vem intensificação de cortes, né? Que é o que a gente estava falando ontem, naquela pesquisa do mercado, né, de intensificação de cortes ainda esse ano. Na ata de agora, nesse final de Copom, não teve essa sinalização, né, André? Então, é a mesma justificativa de sempre, e sinalização de manutenção desses cortes, né? Então o ritmo vai ser de meio ponto, pelo menos até agora. Eles até reforçaram, né, que vai ser esse meio ponto até o final do ano, inclusive, né? E falou que pode manter nesse ritmo de corte até 2024, mas as justificativas continuam sendo a mesma, né? Deu um certo recadinho, porque não pode passar ileso, né? Eles não basta eles ficarem contentes em fazer política monetária, eles querem fazer política fiscal também, né? Falar, não, o governo tem que ficar mais responsável fiscalmente, né? Então, quer mais o quê? Já aprovou o arcabouço fiscal, vai ter reforma tributária, eles não sei o que mais que eles querem, mas é sempre aquela ladainha, né? Risco fiscal, a situação dos Estados Unidos preocupa, a situação da China preocupa, tudo pode gerar inflação, né? Qualquer coisa acaba gerando inflação, mas é tudo de demanda, eu acho incrível isso, né? 500 fatores de oferta colocados como possíveis fontes inflacionárias, mas aí a culpa é sempre da inflação de demanda. Acho essa sinalização, essa coerência que o nosso querido
que a nossa querida ata do Copom, não saiu a ata, né? Foi só o comunicado, mas o que o comunicado coloca eu acho assim sensacional, né? E é sempre assim, a demanda, como se a demanda tivesse aqui no Brasil, nossa, aquecidíssima, né? Estamos com uma demanda aí voando, quando não é o caso, né? Muito da nossa inflação, inclusive nos últimos meses, veio dos combustíveis que a gente sabe que não vem daí, né, esse aumento de preços. Mas a gente conseguiu uma coisa importante aí com essa queda, né? A gente conseguiu ficar em segundo, saímos do primeiro lugar e fomos agora para segundo lugar no ranking de taxa de juros reais mais elevado. Mostramos o gráfico aqui para vocês, aqui, né? Mostrando quais são as taxas de juros mais elevadas. O México agora ultrapassou a gente. Parabéns, México! Vocês agora têm a taxa de juros real mais elevada. Mas ainda a gente está acima, por exemplo, de Colômbia, Hungria, Indonésia, Rússia, que não está acontecendo nada grave na Rússia, né, para ter uma taxa de juros elevada, né? Só está no meio de uma guerra, então a gente tem mais risco, né, de dar calote nos outros países do que a Rússia, né, que está, inclusive, com sanções, né? Então é impressionante isso, né? E a gente ainda tá na frente ainda da Turquia, né? Mas calma que a Turquia vai passar logo, porque a Turquia está anunciando 35% de juros ao ano, inflação de 90%. A Turquia é um caso à parte, né? Então, a Turquia a gente tira até fora aí das previsões, né? Por isso que ela nem aparece no gráfico. Mas o Brasil aí no top 3 ainda, né? Não estamos mais no primeiro lugar, mas ficamos aí no segundo lugar. Lembrando, tá, gente, que para fazer esse cálculo de ranking aí de juros reais, a gente pega a taxa de juros vigente e a projeção da inflação para 12 meses. Aqui quem calculou foi a Moneyou, mas dá para calcular isso, né? E normalmente o número é muito semelhante, porque pega-se normalmente a projeção ali de Focus ou das próprias assets, e aí a gente chega a esse número, né? Por isso que se descontar a inflação de agora, não seria esse número, só para deixar a nossa audiência aí um pouco mais por dentro de como se calcula, né, esses juros reais. Então pega a taxa vigente e desconta a inflação ali. Tá, mas beleza, tá aí, a gente falou de Copom até agora, muita coisa aí, muita explicação técnica, né? Mas o que isso vai afetar na nossa vida? Como fala o meme, né? O que isso muda na vida do Palmeiras? Aí vai mudar alguma coisa? A gente vai poder comprar um novo avião com o Palmeiras, com essa nova Selic? Aí o que vai acontecer aí para as pessoas normais que têm aplicações financeiras, compra aquele seu título público lastreado na Selic? Vai ter alguma mudança importante, Débora? Então, vamos ver se vai ter uma mudança? Eu vou colocar aqui na tela para vocês uma planilhinha que eu calculei. Então, eu peguei aí a taxa de juros, o CDI, na verdade, atual, né? CDI é o que normalmente remunera as aplicações de renda fixa pós-fixadas, aquelas que rendem 100%, 105%, 103% do CDI. Coloquei a data de aplicação hoje, coloquei vencimento para um ano, tá? Então, não joguei muito para frente e coloquei inflação atual. Poderia ter colocado aqui a projeção da inflação, mas coloquei inflação atual e coloquei assim, se eu colocasse R$10.000. Então, realmente aqui, para nós meros mortais que aplicam em renda fixa, não estou falando do grande investidor, não estou falando do fundo, estou falando de nós aqui, do nosso bolso. Se vai fazer aportes mensais, não vai fazer. Aqui um merchan, tá? Essa planilha é do nosso curso do Investidor Mestre, que os alunos têm acesso e podem ficar brincando com as projeções de juros. E aí, CDB pós-fixado, 100% do CDI. Então, aquele CDB do banco que você você pode resgatar e cai na conta no mesmo momento, que paga 100% do CDI. E aqui eu coloquei só pré-fixado, tá, gente, para colocar a taxa anterior. Então, eu coloquei o CDI anterior para a gente ver, muda muita coisa na minha vida esse corte de Selic? Então, vamos calcular. Então, vamos lá. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Se não estiverem, vou pedir para colocar aí na tela inteira para o pessoal conseguir ver em casa. Então, o CDB 12,65, né, que é o atual, pagaria mais de 8% acima da inflação, né, uma rentabilidade ali bruta, né, vou até eu chegar mais perto porque está pequenininho para mim, R$ 1.348,13. Líquida de R$ 1.112,21, aplicando R$ 10.000 por um ano. Com a taxa anterior, ganharia R$ 1.404,99 e líquido R$ 1.159,12. Né? No final do período, né, no montante anterior, aí, deixa eu só passar aqui para vocês verem. Nossa, o meu Excel não está me obedecendo. Vamos lá. Aqui. Você teria acumulado no final do período R$ 11.348,83 antes dos impostos e no outro caso
R$ 11.404,99. Então, aqui a gente vê que não é uma super queda para a gente aqui, né? Não é uma grande diferença. Não vai ser isso que vai fazer a gente perder dinheiro, porque a taxa de juros ainda está alta aqui no Brasil. Então, assim, o benefício que um corte da taxa Selic traz para a sociedade, né, ainda que pequeno e ainda que poderia cair mais, mas os cortes, né, que podem trazer aí mais benefícios pensando em produção lá no mundo real, né, não estamos falando aqui de mercado financeiro, mas, né, dessas expectativas para o crédito, né, para essa produção também ali de bens reais da economia, vai ser mais benéfica do que o que você poderia ganhar ali num CDB. Né? Então, às vezes a gente olha para a taxa Selic e pensa, poxa, ela caiu, agora eu vou ganhar menos, né? Que pena, que ruim para mim. Mas na sociedade como um todo, né, isso é benéfico e também vai voltar para a gente de outras formas. Então, aqui a gente precisa olhar um pouquinho além disso e por isso que eu trouxe também, coloquei R$ 10.000, mas se eu colocasse 100 ia estar lá na mesma proporção, né? Só ia ser ali uma diferença maior. Mas aqui a gente vê que a gente está deixando de ganhar um pouco, sim, mas não é muito, né, com esse corte de meio ponto. Isso já pode trazer um reflexo, não agora, mas no médio e longo prazo, um pouco melhor para a nossa economia que está estrangulada. Então, a gente tem que pensar também nesse desestrangulamento da nossa economia, né, André? Basicamente é o seguinte, você vai trocar R$ 100 depois de um ano por um emprego melhor, uma renda melhor, um salário maior. Claro que você tem que fazer esse trade-off, né? Então, vai ser para você, vai ser para toda a sociedade. A gente está com um freio de mão muito puxado. Nossa economia ainda está, eu vi até o Roncalha falando de manhã, né? Ele estava falando justamente o quê, né? Ele estava falando que, basicamente, a gente está em primeira marcha e fazendo um esforço muito grande em cima de ladeira, porque a gente tem essa trava na taxa que é a taxa de juros básica, que é a Selic, para fazer isso. Imagina se não tivesse uma Selic tão elevada assim, como que você poderia ter já de melhora na economia urbana caminhando um pouco melhor, a indústria um pouco menos destravada, a indústria tendo uma recuperação de fato. Então, são muitos benefícios que você tem com essa queda da taxa Selic. Eu sei que às vezes parece que uma queda dessa vai prejudicar o bolso aí do investidor, até do pequeno investidor, mas ela vai melhorar a vida da economia real, né? Então, pode piorar a vida da Faria Lima, mas na economia real ela vai melhorar, né? E depois de tudo, esse monte de taxa de juros, taxa aqui no Brasil, taxa nos Estados Unidos, taxa na Inglaterra. O que aconteceu então? O que gerou nesse mundão aí, Débora? Porque até a gente hoje está mudando um pouco, né? Porque primeiro vamos explicar as taxas, depois vamos mostrar o reflexo disso aí no resto do mundo. Bateu na Ásia, bateu na Inglaterra, bateu na Europa. Então, qual que foi o resumo? Até notícia do nosso site aqui para vocês verem, né? A última notícia aqui que a gente preparou para vocês, né? Que é justamente depois dessa. Daí a gente já passou, inclusive, né? Que é a notícia que está falando aí das aberturas de mercado depois dessa super quarta-feira, né? Mas lembrando que também lá no site tem aquela notícia lá do Copom para vocês verem direitinho, perfeito aí, uma opinião mais detalhada. Mas o mundo hoje acordou meio balançado depois de tanta taxa de juros sendo anunciada, né, Débora? Exatamente. Não foi nem a taxa de juros em si, não foi nem ali a decisão de política monetária, porque essa não surpreendeu. Quem surpreendeu, na verdade, não é que foi uma grande surpresa também, mas a sinalização do Jerome Powell depois, né, no pronunciamento, ele sempre dá uma coletiva ali depois da decisão, e aí ele fez aquelas sinalizações que eu já comentei, e aí o mercado ficou, né, achando que os Estados Unidos podem subir suas taxas, e isso acabou afetando o rendimento das Treasuries. As Treasuries são os títulos de dívida lá dos Estados Unidos, e aí eles voltaram a operar num patamar mais elevado hoje, e ontem já estava com esse movimento, tanto que o dólar passou o dia inteiro em baixa. Depois que o Powell falou, ele reverteu essas quedas e foi para o terreno positivo, subiu 0,15, mas subiu. Então, a gente vê já esse fortalecimento do dólar, tanto frente aos emergentes quanto aos pares, justamente porque já se esperava que esses títulos de dívida dos Estados Unidos fossem aí ter taxas mais elevadas e o recurso ia fluir para lá. Então, hoje isso bateu na Ásia, né? Então, ontem a gente já teve um movimento bem negativo por aqui. Na verdade, a gente ainda ficou positivo, mas de dólar já começou a reverter o cenário e hoje abrimos negativos. E aí, vou colocar aqui para vocês, na Ásia o movimento foi majoritariamente negativo, então as bolsas por lá caíram mesmo. E o KOSPI, né, que é o índice sul-coreano, um índice volátil também, um índice que também tem essa sensibilidade, na verdade,
a juros dos Estados Unidos, as bolsas têm sensibilidade num geral. O Kospi liderou as perdas lá na Ásia, caiu 1,75, já trazendo esses ventos aí para os mercados. A gente vê que o Ibovespa está caindo hoje, mesmo com o índice de commodities em alta, né? Então, aqui um ponto que não é ali não é o preço do minério, não é o petróleo que está puxando aí a bolsa para baixo. Hoje, quem está puxando a bolsa para baixo é justamente a aversão ao risco. A aversão ao risco é um movimento, né, que acontece de buscar investimentos mais seguros, como os títulos de dívida dos Estados Unidos, em um momento que se tem incertezas, né? Então, esse é o movimento que está predominante hoje, André. Vamos mostrar então rapidinho como que está todos os mercados, como que está a abertura do Ibovespa. Vamos lá, então, mostrar isso aqui na tela para o nosso telespectador. Nossa, queda bem brusca, né, do Ibovespa hoje, inclusive, né, 1,66, né? Isso aí é reflexo aí da aversão ao risco, justamente porque está todo mundo esperando que vai subir a taxa de juros nos Estados Unidos e está todo mundo correndo para lá para ganhar, né, aquela merrequinha, mas uma merrequinha, quando a merrequinha é de bilhões, a merreca fica grande, né? Exatamente, uma merrequinha de bilhões numa pequeno ganho traz um grande ganho com segurança, né, que é isso que as pessoas vão buscar lá. Normalmente é um ponto de porto seguro. Então, o Ibovespa caindo 1,69 aqui, justamente por esse movimento vindo dos Estados Unidos ontem. Nasdaq continua em queda, ontem foi quem liderou as quedas por lá, justamente porque a Nasdaq é uma bolsa concentrada em tecnologia. E a tecnologia dos setores é um dos setores mais sensíveis aí a queda ou qualquer outro movimento de juros, queda ou alta de juros. Então, uma expectativa de alta de juros joga a bolsa de tecnologia para baixo, é um setor que ainda precisa de muito recurso de terceiros, né? Então empréstimos, é um setor muito volátil, então as pessoas tendem a fugir desses setores quando a gente tem esse sentimento de aversão ao risco mais forte. S&P caindo um pouquinho menos, caindo 0,88 agora, então aqui também com esse sentimento negativo, nossa bolsa em dólar, né, que é o índice que é negociado lá em Nova York, caindo também. Nikkei 225 e o Xangai Composto em queda, mostrando que lá o movimento da Ásia foi num geral negativo. E aí o que eu estava falando, né? O dólar em alta e estável frente a seus pares, né? Então aqui a gente vê uma alta até maior frente a um mercado emergente como o Brasil, subindo 0,71 ontem, hoje dando continuidade ao movimento de ontem. E a nossa bolsa está caindo mesmo com a volta aí do preço do petróleo para alta, né? Ontem a gente teve um ajuste, ele caiu. Hoje ele voltou a subir, já está ali nos 94 dólares de novo, mas isso não está sendo suficiente para puxar as ações para cima. Então, por mais que a gente tenha aí esse movimento das commodities, o movimento de aversão a risco é maior e está pesando mais, André. Finalmente acabou então a super quarta, hein, Débora? Depois aí tem que falar da expectativa e depois tem que falar dos resultados, mas acabou a super quarta finalmente. Então vamos começar a se despedir mas sem antes esquecer de passar os recados, né? Porque dia 28 tem a grande palestra da Monja Cohen com Eduardo Moreira. Como lidar com ansiedade ou estresse. O link está aqui abaixo para vocês verem aí. Já se inscreve aí para você não perder. Vai lá tocar o sininho para vocês no YouTube. Daí vocês já colocam na televisão, já vem no celular. Vê aonde vocês quiserem. E também continuem aqui no nosso canal aqui do ICL, porque às 6 horas da tarde tem o ICL Notícias 2 com aquele time de sempre. A Gabi Varela e a dupla de Chicos, né? O Chico atleticano, que é o Chico Pinheiro, e o Chico Sá, que é o nosso Chico Santista aqui, né? E logo depois, às 7h30 da noite, tem o Sinapse com a Robertinha Garcia e o Calerron, né? Então, sigam aí com a gente aí durante esse dia aí, pra gente, que vai valer a pena, e a gente volta amanhã, né, Débora? Voltamos amanhã. E agora a super quarta só em novembro, tá, gente? Então a gente vai ter uma folga dessas taxas de juros, agora só no dia 1º de novembro. Amanhã a gente está de volta às 11 horas da manhã, mas a programação começa às 7, né? Então fiquem aí ligados desde manhãzinha, às 11 horas a gente volta para trazer as novas notícias em relação aí ao nosso mundo, ao nosso Brasil, economia, mercado e investimentos como um todo. Então, gente, até mais. Tchau, tchau.
Monja Coin tem ajudado a desmistificar estigmas e a combater a intolerância religiosa no Brasil. As armas que Monja Coin tem, os ensinamentos budistas e o amor. No dia 28 de setembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, ela vai dar uma palestra aberta e gratuita para todo mundo que faz parte da comunidade do ICL. Para você participar é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente em poucos segundos você vai estar inscrito. Clique agora, se inscreva e vamos participar dessa aula sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Todos precisamos desses ensinamentos. Até lá! Hallo zusammen, meu nome é Júlia Barreiro, eu sou professora de idiomas aqui do CL, sou formada em letras pela USP e tenho mais de 20 anos de experiência dando aula de inglês, alemão e também de português para estrangeiros. Nesse curso de A2 vocês vão avançar no ensino de alemão de vocês, aprender outras estruturas gramaticais, evoluir muito em termos de vocabulário e habilidade de leitura, de escrita e habilidade oral também. O curso de alemão aqui do CL está dentro do pilar profissional. Aqui a gente oferece cursos no pilar espiritual, onde vocês podem fazer, por exemplo, aulas de meditação, de yoga. No pilar cultural, onde vocês podem aprender sobre história, música, cultura. E o pilar profissional, onde vocês podem, entre outras coisas, aprender alemão ou outras muitas línguas que a gente oferece aqui. Então se junte a nós nessa comunidade que só está crescendo.